E aí, galera, boa noite. Eja 7, minha turma querida. Que bom, hein? Temos grandes momentos aqui hoje, que é a poesia, né, da vanguarda mais curiosa que nós tivemos no Brasil. Depois da Semana de Arte Moderna, o Choque foi outro momento revolucionário na poesia, não é? Olha, tem uma frase interessante de Mayakovsky, ele diz o seguinte: só é revolucionário na linguagem. Então, hoje nós temos esta conversa sobre o modernismo, né, da poesia concretista. Valeu! Que bom! E então, Eja 7, que beleza! Ó, tá aqui, hein? É o modernismo brasileiro contemporâneo, né? É o movimento de vanguarda que mais, né, mexeu com a poesia brasileira, o concretismo, da década de 1950, metade da década. E mexeu muito durante, assim, mais ou menos uns 30 anos, e até hoje tem aí ainda alguns poetas que, vai no vai, estão produzindo poemas naquele perfil, né, do concretismo. Pois vamos saber o que é isso, concretismo. Você está ligado à engenharia, não é? Concretismo, é. É exatamente isso que a gente vai mostrar para vocês, tá bom? Tá legal? Isso, de 45 aos dias atuais, nós tivemos dois grandes movimentos de vanguarda. Olha aqui o concretismo. E o outro está lá, o piauiense Torquato Neto, né? O tropicalismo. A palavra é uma beleza aí. Que bom! Olha aí a turma. Dá uma olhadinha aí, G7. Olha aqui. Literatura contemporânea, poesia, né? Só poeta. Já passamos aqui pelo João Cabral, né? Aí a Adélia Prado aqui, o Feira Goulart por aqui, e vai indo, hein? Concretista também o Goulart. E aqui, ó, olha aqui, ó, também concretista, bem atualizado. E eu trouxe 3 piauienses famosos aqui neste meu quadro aqui, galera. Nós temos aqui o Torquato Neto, olha que arte, né, no Torquato, né? Temos aqui a Gadobal, genial. E este aqui, ó, imagine, Mário Faustino, um gigante, né? Muita gente boa. Ana Cristina César. Olha aqui o Paulo Leminski aqui, esse samurai aí. José Paulo Paes aqui do lado, né? Só gente de altíssimo nível aqui. Terceira geração, de 45, hein? Essa geração, oh, beleza. De 45 até 2022, né, digamos assim, nós estamos em 22, né? Nós temos dois movimentos de vanguarda. O concretismo e o tropicalismo. Não percam esse detalhe, vamos em frente, hein? Está aí o contexto. Esse contexto aqui nós já passamos alguns momentos com ele, já temos uma ideia bem firme, né? Fim da guerra, Segunda Guerra, Vargas, a Guerra Fria, né? O governo Juscelino Kubitschek, explosão, né? Urbanização, migração, o regime militar. Depois veio a Constituição de 88, né? As eleições presidenciais que estamos envolvidos com uma. E aí, bom, nós tivemos mensalão, petrolão, Covid. É este o cenário, né? De 1945 até os dias atuais. Que coisa, né? E olha o concretismo aqui. O concretismo. Esse movimento de vanguarda, três grandes autores. Dos 3, só tem um vivo, né? Puxa, eles sacudiram. Eles queriam mesmo era trabalhar a poesia num espaço visual, né? Observar o concreto, a engenharia das coisas, das palavras.
trabalhando a parte semântica, né, das palavras. Palavras soltas, fragmentadas, sem nexo, sem lirismo. É exatamente a intenção deles, né? Mexer mais com os espaços. Olha aí a palavra concretismo. Engenharia, arquitetura, espaços, né? Explorando cores, né? Explorando as palavras, a folha em branco. Isso deu uma contribuição extraordinária para a publicidade visual. Os outdoor, por exemplo, mais ganhou neste país com a poesia concretista foi a comunicação visual. O concretismo trabalha isso aí. E aqui nós temos Décio Pinhatari, que está aqui no meio, né? Nós temos os dois irmãos Campos, né? Ficaram famosos naquela composição do Caetano Veloso, Sampa. Olha, está lá. Veja 7, se você ouvir Sampa, ele faz uma homenagem aos dois poetas do concretismo, os irmãos Campos, né? Bom, olha aí, tudo começa em 1952, quando sai a primeira edição da revista Noigandres, né? Noa, noite. Né? Vamos pronunciar em português. Noa em francês. Gandres, né? Uma espécie de perfume, alguma coisa lá com a Idade Média, um negócio estranho. Né? A primeira revista ela é de 1952. Aí a coisa toma rumo. Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinhatari. Os três nomes do concretismo. Essa vanguarda que mexeu muito com a poesia brasileira. Né? Deu o recado. Em função dessa atitude rebelde do concretismo, aí nós tivemos o tropicalismo, poesia marginal, né, dos anos 70. Eles deram o recado. Passou a onda, né, do concretismo. Vamos ver. Bom, em 56 aconteceu uma exposição nacional de arte concreta. E foi aí que foi lançado o concretismo, né? Da publicação da revista Noigandres. Gandres, né? A gente gostaria até de pronunciar em francês, mas já pegou Noigandres mesmo, pronto. Né? E estão os assinantes aqui, dentro dessa geração de 45. Né? Não perca o detalhe, que é o modernismo contemporâneo. Né? E esse é um dos melhores momentos da literatura brasileira contemporânea, né? Com essas propostas assim radicais, né? Experimentação de linguagem, novas formas, né? Rejeitando aquela produção poética assim do verso, todo bem estruturado. Eles não queriam aquilo. Aquilo já passou na cabeça deles. Eles lançaram novas propostas. Por exemplo, essas características bem específicas da poesia concreta. Então, a poesia concreta ela surgiu em contraposição a essa coisa da exclusividade do verso. Né? Então, explorar o visual, o sonoro, né? O espaço gráfico, como elemento estrutural do poema. Espaço gráfico, que coisa interessante, não é? Vamos ver exemplo. Vocês vão entender esse espaço gráfico. Explorar a página. Uma palavra aqui, outra no canto aqui, fragmenta a palavra. É concreto. É valorizar radicalmente, né? A palavra em si mesma. Quebra aquele discurso lógico. Aquele texto, assim, aquele verso discursivo, né? Eles quebraram isso aí e passam a trabalhar ideograma, os recursos tipográficos. Interessante, né? Então foi uma reação contra aquele lirismo que já vinha meio cansado dentro do modernismo. O que eles queriam mesmo era abolir, expulsar
o verso tradicional. Então, eles passaram a trabalhar o verso em forma de decomposição da palavra e montar palavras, né? Estruturas desmontáveis da palavra. Bom, o poema ele é mais identificado como objeto de linguagem visual, sonora, visual. É nesse campo aí, o concretismo. Quero muito que vocês percebam essa intenção. E quando vem ver o exemplo, aí fica melhor para a gente ajustar essas características distintivas da poesia concretista. Não perca essa expressão, hein? E então, está aqui o primeiro momento. Conheci pessoalmente o Harold de Campos. Né? Olha o poema dele aqui, neste vermelhão aí. Exploração do visual, hein? Nosso aqui, o colega de intérprete de Libras, vai trabalhar o possível sobre a exploração visual, sonora, o espaço, ele aqui ocupando o espaço da página, com o vermelho. E no vermelho, o branco. As palavras serão decompostas, de sol a sol e recompostas. Soldado. De sal a sal, salgado. De sova a sova, sovado. De suco a suco, sugado. De sono a sono, sonado. Olha aí. Que texto, não é? Ele é muito visual, explora muito a parte visual, a parte espacial, a questão do espaço. Lembre-se, concretismo, explorar os espaços. Né? Tá bom? Aí o Haroldo, grande tradutor também, os irmãos Campos foram grandes tradutores. Eu tenho a Ilíada e a Odisseia, tradução deles. Incrível, né? Olha que beleza, muito simpático, muito belo, né? Os irmãos Campos, eles estiveram aqui na década de 1980, quando dá homenagem ao poeta Mário Faustino. Genial. Vamos explorar mais? 1929, foi a óbito em 2003. Aí, contemporâneo. A primeira questão para a gente testar esses detalhes de características distintivas. Vou voltar. Você está vendo algum sinal de pontuação? Para quê? O concretismo. Eles querem decompor a palavra e, ao mesmo tempo, recompor no outro sentido. De sol a sol, soldado. E continua. E agora a questão. As vanguardas, depois de 45, olha aí, apresentam características ímpares, que tornaram a poesia chamativa, visualmente, né, e distante do verso tradicional. Com base na leitura do poema do Haroldo de Campos e conhecimento sobre a vanguarda concretista, que acabamos de mostrar as características, infere-se que é uma questão que eu montei, ela é tipo Enem. Né? O que é o verbo inferir? Tirar conclusões. Você busca vários conhecimentos e tira conclusões e responde. Olha, você viu algum sinal de pontuação? Não. Então, a letra C já começa bem. Né? Observe. A letra C. Ausência de sinais de pontuação, o uso intensivo de certos fonemas, de sol a sol, de sova a sova, olha aí, fonemas, olha a sonoridade, né? Fonema é som. Jogos sonoros e uso de justaposição. Vou voltar para mostrar para vocês a justaposição. De sol a sol, soldado. Olha aí a justaposição. Imagens que vão se juntando. Hein? Resposta, letra C. Questão típica.
de Enem, é o perfil da questão do Enem. Você tem o texto e tem a questão cheia, né? O enunciado, a enunciação da questão. Bom, isso é ótimo, hein? Tem mais. Este aqui é o mais famoso, do Augusto de Campos. Ele nasceu em 1931, ainda está vivo. Augusto de Campos, dois irmãos maravilhosos, grandes tradutores. Tenho o maior orgulho, eu tenho a edição da Ilíada e da Odisseia, tradução dos irmãos Campos. Está aí, ligados à poesia concretista. Qual é a palavra que vocês estão vendo aí? Estão lendo aí? Veja 7, dá uma olhadinha. Olha o nosso intérprete de Libras traduzindo para vocês, né? Trabalhando o sentido da palavra lixo. Mas, professor, a palavra lixo? Quer dizer que a palavra lixo ela está sendo construída pela palavra luxo. Olha que antítese curiosa, né? Luxo vai nos levar para a classe média alta, né? O lixo, bom, não precisa nem dizer qual é a classe, né? São os desvalidos da vida, né? Então você tem lixo do luxo. Duas palavras, professor, e montou um poema. Isso aí é um poema? É. Quer dizer que sim, você pode montar um poema com uma palavra, que é o que vocês estão vendo aí. Perfeito? Que bom. Luxo, olha a montagem da letra. Luxo, 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 fez o L. O L de lixo e de luxo. Olha o I. Luxo, 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 luxo. Olha a coluna, né, da palavra, né? E aqui o X. Que coisa curiosa. Eles revolucionaram a comunicação visual. Os outdoor. Quem ganhou mais com isso foi a publicidade do outdoor. Quem ganhou mais com a poesia concretista. Porque ela foi rápida. Vamos ver mais? Aqui, olha aí, que beleza. Olha o Décio. O Décio, ele faleceu recentemente, né? Ele faleceu em 2012. Vou limpar porque tem um poema aí. E aí, atenção, galera, ó. Ele nasceu em 1927, foi a óbito agora em 2012, né? Os três gigantes, só tem um que está vivo. Olha que dois textos incríveis. Exploração do vermelho, né? É o apego, o gosto, o bom, etc, etc. Mas olha o efeito que ele deu aqui, o efeito visual e a exploração, né, de uma bebida que é perigosa. Né? Beba Coca-Cola, babe, cola. Beba Coca, babe, cola, caco. Caco, cola, corraco. Aí. Não é uma bebida muito saudável. Afinal, ele diz bem aqui, ó. Você está bebendo coisas estranhas, né? Vão te fazer mal. Ele explorou o visual extraordinário. Ele chama atenção para essa bebida de consumo extraordinário, estúpido. Quem bem souber não vai dar uma Coca-Cola para uma criança. Se o adulto já é prejudicial, você imagina. Mas tem aqui outro texto curioso. R-A. R-A-T. R-A-T-E. R-A-T-E-R. Aí do lado ele está fragmentando terra. Ter. Erra. Ter. E vai desconstruindo a palavra, reconstruindo outra palavra, outras possibilidades. Terra, terra.
vai indo. Erra, terra, terra, rara, e vai trabalhando, construindo um texto visual que chama a atenção pela exploração das letras, os fonemas, e vai construindo, chamando a atenção. Este é mais radical do que este aqui. Esse aqui você tem beba cola, beba coca, cola, babe, cola. Porque no fundo, você termina de tomar aqui um copo de Coca-Cola, vem algo estranho no final. E aí vem aquilo que ele chamou de cloaca. Aí, né? É algo assim, fora do normal, olha aí. Muito complicado, hein? E então, olha aí, cloaca, né? Aquela situação bem desagradável, né? Afinal, é a Coca-Cola. Fazer o quê? Bom, aqui é outra possibilidade da palavra lixo, que é o original. É exatamente do jeito que está aí. Letras douradas. Olha o significado, né? Letras douradas, formando a palavra lixo, mas do luxo. Aqui é mais significativo ainda. Eles fazem uma crítica à sociedade de consumo. Pessoas que não usam bom senso para consumir. E ao desperdício. Lixo. Luxo. Dourado, né? Moedas douradas do luxo. Olha o ó. Luxo. Lixo. Bom demais. Está aí, perfeito. O recado do concretismo. Né? Eu tirei aí de poesia do Augusto Campos, né? Página 119. Olha a produção de 1949 a 1979. O auge do concretismo. Muito bonito. Opa! Mais uma questão aí, já 7. Tipo Enem. Entendemos que o poema Lixo, Luxo, o concretismo na poesia de Augusto de Campos e a sentença de Mayakovsky. Li recentemente a biografia desse poeta russo, da Revolução Russa. Olha o que ele diz. Sem forma revolucionária, não existe arte revolucionária. Então, o que os concretistas fizeram foi isso. Revolucionaram na forma. Representou intenções. Tudo que eles fizeram foi isso. Né? Mexeu com as questões sociais, econômicas. Né? A classe que gasta, que consome. Né? As logomarcas famosas. Olha a letra C. É exatamente isso. Ele parodiou logomarcas comerciais, essa profusão caótica, né, dos comerciais terríveis, que geram essa dependência. Está aí, o exemplo melhor é o lixo, do luxo. Do Augusto de Campos. Valeu! Muito bom, hein? Continuemos, olha aí, outra questão sobre o poema Lixo, do Luxo, de Augusto de Campos. Inferimos, atenção, olha aí, né? Claro que rompe. Aquela estrutura discursiva do verso tradicional foi quebrada, né? E mexe com a geometrização. É o concretismo, não perca. Olha a letra A. Perfeito. Veja 7.
Que bom, não é? Vamos que vamos. Temos aí. Vamos agora de novo ao texto do Décio. Beba Coca-Cola, babe Coca, não é? Beba Coca, babe cola caco. Porque o estrago que vai fazer no seu estômago, ele cria a metáfora de cacos de vidros corroendo você. Então, quem bem souber, né, não vai tomar isso aí. Meu exemplo é curioso, que eu tenho já mais ou menos uns 15 anos ou mais que eu não tomo refrigerante. Porque senão meu estômago será corroído pelos cacos de vidro, né, que é o refrigerante. Valeu? Vamos ver o que é que dá a questão? Aí a questão. Vamos a ela. O poeta Décio Pignatari, eu pronunciei Pignatari em latim, porque o G em latim é I. Pignatari. É um dos grandes nomes da poesia concretista. Movimento de vanguarda, que todo mundo já sabe, né? O texto acima é um poema do concretismo, construído a partir do anúncio, né, de publicidade, lógico, né, da beba Coca-Cola. Partindo as 3 palavras, opa, lá vem, hein? O poeta criou um novo texto. Qual é a crítica que o poema faz? Vamos lá, eija, vamos que vamos. Já criticamos, já havia respondido quando falei da questão do consumo, né? Em vez de você estar consumindo uma coisa interessante, olha a letra C. Você está bebendo lixo, hein? Caco de vidro. Cuidado! Cuidado com as crianças. Né? Se no adulto faz um estrago danado, você imagine, né? Tá aí. A letra C. O Décio deu um show aí, né? Porque ele pegou as 3 palavras e deu um soco. Né? Fez uma crítica terrível, uma denúncia. Né? Uma coisa muito curiosa. Tem mais? Claro que tem, olha aí. Mais um texto concretista. Olha aí. A decomposição da palavra negócio. O que é que vai dar? Olha aí. E o título do poema é Epitáfio para um Banqueiro. O título tem mais palavras do que o poema. Porque o poema é só uma palavra que está sendo decomposta. Negócio. Ego. Ócio. Aí vem outra. Cio. Ó. Ó. Aí. Qual é a cifra do banqueiro? Quanto mais zeros para a direita, melhor. Olha aí. Está para a direita, hein? Epitáfio para um banqueiro. Muito curioso o texto. Né? Explorou a página, decompôs a palavra em outras até esgotar. Isso é muito interessante. E tem uma questão aí. Eu vou pedir um minutinho para o nosso diretor para poder vocês analisarem esta questão. Tá bom? E eu tomar, por gentileza.
E aí, estamos de volta. Eija 7, que beleza, não é? Vamos ver aqui o epitáfio. Já vimos o texto, não é? Você viu a desconstrução da palavra negócio, a decomposição. Está bem aqui na letra A. Não tem nem, não vamos para lugar nenhum. Na hora que fizer a leitura da letra A, ele está falando de quê? Egoísmo, solidão do indivíduo que só pensa em dinheiro, falta de comunicação, vê o mundo sempre deformado, aquela visão individualista, né? O dinheiro, né? O zero. Então, apontando, né, com esses comentários, para revelar a compreensão do poema como um epitáfio. Qual é o sentido do epitáfio? Você vai ao cemitério, está lá o epitáfio. Mas qual é a intenção de estar lá na cova? Uma decomposição. Aí a resposta. Da palavra negócio em ego e ócio. Que sugerem, né, essa síntese da vida do banqueiro. Né? Valeu, galera. Que coisa, não é? Que texto curioso do José Paulo Pai. Tem um livro, a obra completa dele, de José Paulo Paes, grande tradutor também, não é? Grande intelectual, um poeta genial. Que bom. Mas outro professor. Agora vamos usar aqui, lembrar vocês que nossos colegas e nossas colegas professores do fundamental, né, menor, usam muito esse tipo de trabalho para as crianças. Mas aqui, olha o entendimento disso aqui. Parece que eu estou vendo chuva, não é? Sim, a ideia é de chuva. Os pingos. Lá embaixo a palavra fluvial, olha aí. Mas, professor, os pingos estão na vertical, olha aí, ó. Caindo chuva. E aí cai a chuva, a água escorre na horizontal. Que coisa curiosa, não é? Fluvial, o rio, o riacho. E ele trabalha de uma maneira interessante. Bota a palavra plu, de chuva, fluve, do rio. Que curiosidade, né? Você lê na vertical, desculpa, você tem um sentido de chuva, né? Tempo pluvioso, de chuva. E aí escorrendo na horizontal a água. A curiosidade visual é extraordinária. Né? Valeu? Uma questão aqui, hein? Vamos a ela. O termo chama, o texto, que termo? O texto chama pluvial, de Augusto de Campos. De acordo com os conhecimentos da poesia concretista, inferimos que, tá fácil. Depois da explicação, essa simetria na vertical, opa, letra C, pronto. E a chuva, né, horizontal como o rio, que a água vai escorrer. Letra C. Essa simetria, né, na estrutura do texto. Essa relação vertical que leva à horizontalidade da água correndo, o rio. Aí, concretismo. Bom demais, não é? E tem mais. Mas essa é a questão, em cima do texto, sobre a competência leitora, né? Saber fazer a leitura e a habilidade de leitura. Como fazer a leitura. Os caminhos, né?
O que nós podemos entender do campo óptico do poema? Visual, campo óptico. É a mesma resposta. Olha a letra B. O poema é mais movimento vertical e horizontal. Caindo a chuva na vertical, acumula água para descer na horizontal. Perfeito. Tem mais. Esse é famosíssimo, do José Paulo Paes. É uma paródia lindíssima que ele fez em cima da Canção do Exílio. É um texto tão sintético, explorado visualmente, né? Tão extraordinário. Né? Canção do Exílio, canção de exílio facilitada. Lá, sabiá, papamaná, só facinhar. Cá, vá. Lá no Gonçalves Dias, ele usa as duas partículas. Né? Lá, para o Brasil. Cá, Europa, Portugal. Aqui ele inverte para mostrar. Lá é que é bom, lá fora. Aqui, eco. Então, ele trabalha na vertical, mostrando o que acontece neste país. Um certo tempo, né, para cá, os investimentos fora. Tira daqui, bota lá fora. Aí. Interessante, né? E tem mais, hein? A resposta para essa questão está fácil. Ele faz uma paródia bem que na letra A, ó. Olha a letra A. Vai distorcendo, né? Mas mantém traços. Lá, cá. Está aí a resposta. Bom demais mesmo. Excelente. É um texto muito famoso, esse texto, né, do José Paulo Paes. Né? Canção do Exílio. Ele parodiou a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que é o texto mais parodiado da literatura em língua portuguesa. É bom demais para se fazer isso. Claro que o texto que é a paródia não supera o texto parodiado, evidentemente. É só uma forma crítica. Né? Não tem sentido achar que a paródia é mais importante do que o texto parodiado. Nem pensar. E a paródia mantém traços do texto parodiado, claro. Se não fosse, complicava tudo, não é? E tem mais esta questão. Para a gente encerrar o nosso compromisso com a turma EJA 7, né? Em cima do poema, né, Canção de Exílio Facilitada, é o título, hein? É exatamente em cima do Canção do Exílio do Gonçalves Dias, que lá no romantismo tinha uma intenção ideológica. E a paródia tem outra intenção ideológica. Você tem uma referência intertextual, mas também interdiscursiva, porque entram elementos ideológicos. O intertexto está dentro de um campo maior, que é a interdiscursividade. EJA 7, que beleza, não é? A paródia do Zé Paulo Paes, ele sintetiza muito, né? Ele encolhe mais o poema do Gonçalves Dias, né? Ele dá uma estrutura mais reducionista, ele diminui o texto.
Então, nesse sentido, nós temos a letra C. Responde muito bem, né? A redução da forma crítica e humorística. Lá, né? Papá, maná, só facinha, cá, beco, eco. E seus traços essenciais. Perfeito. Olha, EJA 7, minha turma querida, olha, tudo de bom. Boa noite, até o nosso próximo encontro.